Brasil, essa notícia aqui, ela caiu como uma bomba dentro do Palácio do Planalto e do Palácio Alvorada. Tô até enrolando para falar o nome dos Planaltos aqui. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Não adianta querer ficar fazendo pesquisas mentirosas. E aí, quando eles mandam fazer a sondagem, eles veem que o presidente Bolsonaro ganha de todo mundo. Que o Lula perde para Michele, para o Eduardo Bolsonaro, para o Bolsonaro, para o Tarcísio e perde para todo mundo. Então a verdade, eu tenho comigo aqui sempre, a verdade ela sempre vai aparecer. O meu medo é o resultado na eleição ser diferente daquilo que a pesquisa verdadeira mostra. Você sabe do que eu estou falando e eu não posso falar aqui. Mas você sabe do que é que eu estou falando. Então, Brasil, para a gente ver esse vídeo completo, me ajuda a dar o seu like, me ajuda a compartilhar, se inscreve aqui no nosso canal e coloca aqui para mim de onde é que você está me assistindo nessa sexta-feira, dia 10 de outubro do ano de 2025. Enquanto pega fogo lá em Brasília, eu convido você a assistir mais esse vídeo comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo e vai deixar sua opinião aqui, porque é a mais importante, né? A mais importante é você dar a sua opinião daquilo que você acha que está acontecendo no Brasil. Então, fizeram uma pesquisa tipo quantitativa por telefone, chamada CATI, né, CAT, com eleitores brasileiros com mais de 16 anos, foram 2.000 pessoas. Teve um método de seleção com relação a cotas de sexo, idade e renda. A margem de erro é de 2,24%. Alta. É alta, né? É. E a confiança de 95,55%, Max. Cobertura nacional, quem realizou foi o GERP, ou GERP, G-E-R-P, com o aval do TSE e da ABEP, tá? Resultado da pesquisa, Eduardo Bolsonaro ganhando no segundo turno. Mas dessa aí ninguém tá falando, não. Quase ninguém tá falando. Eu vi em um portal só. Mas eles só falam da Quest. É. E hoje saiu da Quest. Hoje saiu a nova da Quest. A Quest fala que o Lula ganha em todas as... Todos os cenários. Então, aí eu fui duro, assim, sabe, com o ChatGPT, porque eu subi o PDF de 85 páginas, olhei lá, dei uma olhada no PDF ontem, né? Saímos dos 17, vamos para 18. E aí, agora vai cair, não vai ter mais sinal de internet mais aqui em casa. Porque, cara, olha isso, Eduardo Bolsonaro vencendo eleições no segundo turno. Não estou dizendo que eu acredito em eleições, só para deixar claro, tá? Porque para mim agora eu acho que o Eduardo Bolsonaro tem que andar de colete estando aqui nos Estados Unidos. Porque essa pesquisa ela mostra o seguinte. O Max fala muito disso, eu falei muito disso aqui, nós avaliamos isso na vitória do Trump nos Estados Unidos. A frase em inglês é too big to win. Não, to rig, que é para fraudar, né? Too big to rig, que é grande demais para fraudar. E aí você acaba evitando a fraude, porque fraude, gente, é sempre... Perdão. Fraude é sempre quando você tem uma margem que você consegue enganar a pessoa. Fraude é igual bater carteira. Eu não posso... Batedor de carteira, né? Ladrãozinho de batedor de carteira. Ninguém vai roubar a carteira do outro jogando um fusca na cabeça da pessoa. Né? Você não precisa dessa força toda para roubar uma carteira. Você tem que ser sutil. Né? Se você já tem poderes para lançar um fusca, um carro em cima da cabeça da pessoa, você não precisa da carteira dela. Você precisa de outras coisas. Precisa dela morta. Já é assassinato. Então, fraude é um negócio que você faz com uma margem mais ou menos assim. Aqui, salvaguardando todas as proporções. Fraude é um negócio que você faz assim. 70% de vitória, complicado de ter fraude. 80%, complicado de ter fraude. 90%, impossível. 100%, óbvio, né? Não tem como. Quando é que você consegue fazer fraude? Quando a coisa está 60%. 55%. 51% é muito fácil de fazer fraude. Muito, mas muito, muito. Porque aí você tira 4% do cara ali e aí, pô, perdeu por margem curtinha, né? Que coisa. Nossa, sinto muito. E como é que o Bolsonaro ganhou 2018? Bolsonaro ganhou 2018 porque no primeiro turno, todos os imbecis que queriam alguma outra coisa que não fosse Jair Messias Bolsonaro
viram, sobretudo por causa da facada, que era tudo ou nada. O Brasil estava numa situação muito grave. E a própria comoção da massa com relação à facada do Bolsonaro assim, foi um game over. O pessoal falou assim, pelo amor de Deus, esse pessoal não. Porque na cabeça do brasileiro, é que eu não estou falando de pesquisa, eu não estou falando de análise, eu estou fazendo a leitura de um fenômeno. Se você conversar com qualquer brasileiro hoje comum, que não tem ali um viés afiado, né? Seja para a esquerda, seja para o que seria a terceira via, centrão, caralho, a quatro, o cara vai falar peremptoriamente. Quem mandou matar Bolsonaro? Todo mundo sabe PT. Isso não é uma dúvida, isso não é uma incógnita. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Qualquer pessoa sabe. O PT. Só que a pessoa pode, nesses casos, ela usar uma outra palavra para a mesma coisa, que ela chama o sistema. Aquela vira e fala assim, pô, quem mandou matar Bolsonaro? O sistema, né? O sistema queria ele fora. Quem é o sistema, senão quem se beneficia dele? É porque isso é uma obviedade, né? Quem manda no STF? PT. Quem se beneficia no STF? O PT. Quem manda no TSE? O PT. Quem se beneficia? O PT. Quem manda nos políticos do Centrão? O PT. Por quê? Quem se beneficia deles é o próprio PT. Quem manda nos banqueiros? O PT. Porque o PT se beneficia dos banqueiros. Então o sistema, quando está na cabeça do povo, é o PT. Muitos ainda não sabem que o PT é o sistema. Mas eles sabem que o sistema é perigoso. E aí, com eleições limpas, Eduardo Bolsonaro ganha de Lula. Tá? Do Lula. E tem algo que está claro agora, né, para as pessoas, que com essa pesquisa aqui, se você levar muito a sério essa pesquisa, você fala assim, pô, tem a margem de erro alta, mas o meu ChatGPT falou que é margem de erro padrão de pesquisa. Normalmente é menos. Mas eu achei estranho ter encontrado aqui no chat a mensagem do Augusto com XT0. Votar no Eduardo é brincadeira. Fim do mundo. Ah, não sei. Mas aí o meu ponto é, com relação ao Eduardo Bolsonaro, eu Então também... fica com o Zema, fica com o Caiado. Caiado, Ratinho. Aí que tá o Não consigo ponto. entender, não. Sabe? Aí que tá o ponto. Ou ele está considerando que só Bolsonaro, só Jair esquerda, Bolsonaro. Tudo bem, mas Ah, não, deve ser isso. na hora que o Jair Bolsonaro, né, baterem o martelo, ó, tentamos de tudo, não vai rolar, não vai ser possível. A primeira opção Primeira é o opção é o Eduardo. Não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Um ponto perigoso é que a esquerda coloca vários candidatos, né? Mas aquilo dali é combinado. Sim. A direita não. A direita é disputando mesmo. Você consegue perceber na cara dura quem são os candidatos de esquerda que não estão combinados. O avião cai. Entendeu? 2014, o avião caiu. Eduardo Campos. Eduardo Campos, o avião caiu. Tava combinado não. Ops! Cai. Quer ver um outro exemplo? O Ciro Gomes. Não foi combinado. Cara, os eleitores do Ciro Gomes estavam apanhando da galera do PT. Você lembra disso ou não? Lá em São Paulo? Os caras tomando porrada. Você lembra disso, Max, ou não? Não. PDT, galera do PDT tomando porrada na rua do PT. Saiu em jornal. Na Paulista. Os caras enfiaram porrada neles, tiraram eles de lá. Você percebe quando não é combinado. Entendeu? Só que na direita não. Na direita não é combinado. É disputando. Aí eu não sei qual vai ser a reação desse pessoal nas próximas eleições. Porque, embora eu não acredite em questões de eleições limpas no Brasil, o too big to rig funciona. Tá? É sério, funciona. Se for um troço assim, focadaço mesmo, não tem como fraudar. A fraude vai ser para dizer que a vitória não foi maior. Entendeu? No chat aqui, o Eduardo tá ganhando disparar. Não tem... Fácil. Mas o Alan falou aí de bater carteira e tal. Rapidinho, só um parênteses aqui. Não sei se vocês viram, né, que aquele advogado que é um dos fundadores do Prerrogativas, o Luiz Fernando Pacheco, que foi encontrado na rua, chegou a ser levado para o hospital em Higienópolis, em São Paulo. Bom, Prerrogativas, para quem não sabe, é um grupo de advogados que nunca defende bandido, né? A gente gosta de bandido, né? Não só o nome quer dizer que todas as prerrogativas, tudo que puder ser feito para defender bandido, a gente vai fazer. É essa turma, aquele Augusto Botelho,
esse Luiz Fernando Pacheco, não estou aqui, pelo amor de Deus, comemorando nada não, mas ele mandou, um pouco antes de ser encontrado na rua em Higienópolis caído, ele mandou uma mensagem para os amigos no grupo do Prerrogativa, dizendo, fazendo piada, acho que tomei uma bebida com metanol. E agora encontraram finalmente as imagens ali, divulgaram as imagens do dia em que ele acabou morrendo. Deixa eu adivinhar. Ele estava... Não, deixa eu adivinhar. É igual aquele filme... Qual é o nome daquele filme que aquelas duas criancinhas que tocam aquela música Pretty Woman? Não, Pretty Woman não, é... Como é que é? Que o menininho morre de picada de abelha. My Girl. My Girl. Deixa eu adivinhar, foi picada de abelha. Ele estava Vou lá comigo. bêbado. Foi picada de abelha. Estava bêbado, Tentei, né? se segurando num poste ali de placa, naqueles mais finos, segurando num poste, se esperando alguém ali, mal dava para ver, ele tinha sinais de embriaguez. E aí vem um casal, né, que é conhecidíssimo da polícia como um casal que rouba celulares, e o bandido, né, a menina fica afastada, o bandido vai meter a mão no bolso para pegar o celular do advogado, do Luiz Fernando Pacheco, e ele, ainda que tonto, tenta resistir e acaba caindo. Mais do que derrubado, ele acaba caindo, bate com a cabeça no chão e tem um traumatismo, e ele morreu por causa desse traumatismo. É uma ironia, não estou aqui, pelo amor de sentimentos Deus. da família. Claro, lamento muito, né? Lamento muito a gente, né, Brasil, ter uma situação dessa na cidade, de criminalidade altíssima. Mas, assim, infelizmente, o Luiz Fernando Pacheco e o grupo dele defendem pessoas que acabaram provocando a morte dele. Eles defendem os direitos dos manos. É uma tristeza que isso tenha acontecido com ele. E o incrível é que eu acho que esse tipo de arquétipo tem até na literatura, né, cara? Quem morre pela criação dos próprios monstrinhos, né? Sim. Você tem isso em filme, você tem isso em literatura. A frase lá na Revolução Francesa, né? Como é que é? A revolução consome os seus líderes, né? Isso. Ou mata os seus próprios líderes. É um arquétipo conhecido na literatura. É impressionante isso. 19 mil. Daqui a Estamos pouco recuperando. esse troço vai- O cara tá Agora, a pergunta que não quer calar, eu vou jogar essa pro Max aí, né? Eu jogo pro Max, falo com a galera aqui rapidinho. compartilhando. E eu jogo pro Max. Quem vocês acham que realmente pode enfrentar PCC como grupo terrorista, não como organização criminosa, não? Porque organização criminosa é aqueles molequinhos lá lá de Bangu, lá, Max. Entendeu? Aquilo ali é organização criminosa. O PCC é outra parada, é terrorista. PCC, Comando Vermelho. Quem é que vai enfrentar esses grupos terroristas que estão presentes no Brasil, mandando em tudo, com fintech, com empresa de cana-de-açúcar, posto de gasolina, postos no Brasil inteiro? Quem que vai enfrentar isso aí? Ratinho Júnior? Caiado? Zema? Quem mais? Quais são os nomes aí? Ratinho Júnior? Ratinho, Caiado, o Zema são os três que estão sujeitos. Alguém falou aqui no chat, Zema como presidente, Michele Bolsonaro como Até vice. Pablo Marçal tá na Nossa. pesquisa. Não. Ele tá inelegível também, né? Não, mas tu viu na pesquisa? Então. Nessa pesquisa? Eu mandei o PDF lá no grupo. Mandou, né? mandou. Então, o Pablo Marçal tá lá. Ele tem tantos por cento quanto eu tenho de dinheiro na minha conta. 6. 6 reais. 6 reais. Ó, o cenário de segundo turno, Eduardo Bolsonaro 41%, Lula 38%. Cara, isso aqui é muito significativo. Muito, muito. Mas o G1 tá dando que o Eduardo Bolsonaro é o que tem um maior índice de rejeição. Então, porque o G1 tá trabalhando Tem para que- que ele tenha a gente um tem que índice de decidir, né, cara? É isso, mas é isso. É sempre assim. É a profecia autorrealizável, entendeu? Eles querem que seja assim. Eles querem que o Eduardo Bolsonaro tenha maior índice de rejeição, porque eles entendem que, pô, tivemos um maior trabalhão para tirar o Jair, aí vai entrar o Eduardo, não adiantou nada, entendeu? Eles entendem que o Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele ainda vai, e eu acredito que o Eduardo ainda tem menos pudor do que o Jair em relação ao Centrão, por exemplo. Né? Então, o Eduardo seria um problemaço para o sistema. Então, é óbvio que o sistema vai trabalhar a rejeição. Ué, é só vocês pegarem as pesquisas de 2018. O que o Ibope lá, né, Datafolha, o que essa galera toda dessas grandes pesquisas falavam em relação ao Bolsonaro? Que não tinha chance, que a rejeição dele era muito grande. E todos erraram. Teve algum outro ali, acho que Paraná Pesquisa que acertou, né? Em 2018. Teve alguma outra pesquisa ali. Não, por isso que eu trouxe essa, porque algumas pequenas acertaram em 2018. Sim, porque elas não estão enviesadas, né? Elas estão ali realmente
trazendo o dado real. Então é óbvio que eles querem queimar o Eduardo e é óbvio que eles vão fazer isso de agora para frente. Mas eu volto uma casa atrás aqui. Agora é a hora de trabalhar pela elegibilidade do Jair Bolsonaro. Tá? Não tenho a menor dúvida que o melhor cenário para a direita é Jair Bolsonaro podendo se candidatar no ano que vem e toda a direita em torno dele. Tá? A gente precisa repetir o fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu aqui, no ano passado, 2024, onde toda a direita se uniu em torno do Donald Trump e ele teve aí uma vitória muito forte, muito boa aqui. Isso pode ainda acontecer no Brasil. Pessoal, as últimas horas na política foram muito tensas. Vocês não vão acreditar no que o Alexandre de Moraes acaba de fazer. Toda vez que a gente acha que ele pode recuar um pouco por causa das tensões que estão acontecendo, ele dobra a aposta. Estamos recebendo muita pressão internacional também e o Bolsonaro mandou um grande recado para o povo brasileiro. O clima é de tensão total e os Estados Unidos está acompanhando cada passo. Eu tenho que mostrar tudo o que está acontecendo para vocês, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom ter você por aqui. Peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo, tá? E também deixa aqui embaixo o seu like. E depois que eu assistir todo esse vídeo, você deixa aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Isso é muito importante, o seu posicionamento. E claro, você também pode se inscrever no canal, porque aqui temos notícias quentes todos os dias. E pessoal, já vou vir aqui direto para as principais notícias que eu tenho que mostrar para vocês. E olha só, como vocês já devem saber, eu falei isso aqui no último vídeo, a Itália negou a extradição do Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe do gabinete do Alexandre de Moraes, aquele que está denunciando ele. Lembram dele? Pois é, a Itália já reconheceu que aqui é uma grande ditadura. E esses pedidos do Alexandre de Moraes realmente são perseguição política. Eles não vão extraditar o Eduardo Tagliaferro, mas eu precisava mostrar isso aqui para vocês. Ó. Olha só, como vocês sabem, o Tagliaferro está denunciando Moraes com provas, documentos, já enviou para os Estados Unidos. E olha o que está acontecendo agora. Juiz de si mesmo. Moraes é relator do caso Tagliaferro, que investiga Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você entendeu. Temos um servidor público que trabalhou no gabinete do ministro, que está denunciando arbitrariedades do ministro. E quem é que vai julgar? Quem é que vai analisar o caso? O próprio ministro que está sendo denunciado. É o Brasil da várzea, o país da bagunça. Olha só as coisas que acontecem e a gente tem que aceitar tudo isso calado. Uma grande vergonha, tá? Mas isso não acaba não. Olha só, Moraes destitui advogados de Felipe Martins e entrega o caso à Defensoria Pública. Olha só o que a Ana Paula aqui postou no Twitter. A única coisa realmente pesada e capaz de destruir esse regime de exceção é o caso Felipe Martins. Não é surpresa que agora o ditador encurralado pelos fatos e pela grave denúncia de que o Ministério Público alterou a acusação e juntou elementos novos sem contraditório e de forma ilegal, tente destruir ilegalmente os advogados de Felipe Martins e impede-lo de contar com a defesa legítima. Mais uma arbitrariedade do Alexandre de Moraes. Para quem não sabe, né, deixa eu pegar aqui, ó, que ele tá aqui, ó, o Jeffrey Schichini. É ele, o advogado do Felipe Martins. Inclusive, o Jeffrey Schichini, ele é um cara que tem sido uma voz muito ativa no Brasil, denunciando as arbitrariedades, demonstrando os erros que o ministro está cometendo, como essas narrativas falsas estão, né, colocando pessoas inocentes na cadeia, e agora ele foi destituído. Ele não pode mais defender o Felipe Martins. Eu não precisava explicar aqui, eu tenho certeza que você sabe, mas todo réu tem direito de escolher o seu advogado. Ele escolhe. E o Felipe Martins escolheu o Jeffrey Schichini. Mas, como vocês sabem, o Alexandre de Moraes não está nem aí para as leis. Ele foi lá e destituiu. Olha só o que o Jeffrey Schichini falou. Me removeu da defesa do Felipe Martins porque não quer ser confrontado com verdades. Não é a primeira vez que o Alexandre de Moraes tenta me calar. Em audiência, o próprio ministro chegou a silenciar o meu microfone, como se pudesse simplesmente desligar a verdade e calar a defesa com uma tecla de mouse.
Sei que tenho atrapalhado os planos do regime instalado, enfrentando com a lei as arbitrariedades e injustiças dentro do processo, nas redes e na imprensa, denunciando abusos e defendendo a Constituição e meus clientes. E talvez por isso, o que está em curso não seja um ato jurídico, mas uma tentativa de censurar uma defesa que se recusa a se curvar à maior tirania e injustiça já instalada na história do Brasil. A última vez que um advogado foi destituído em um processo dessa forma foi em 1956. Em defesa da democracia, a democracia foi ultrajada. Então temos mais uma decisão inacreditável do Alexandre de Moraes. Como o próprio Jeffrey Chikini disse aqui, meus amigos, isso não acontecia já faz quase 100 anos. Sabe por quê? Porque nós conseguimos retomar, uns tempos atrás, a democracia, a liberdade de expressão, a ampla defesa. Nós conseguimos avançar tanto no nosso país e agora, olha só, um homem está destruindo, está levando a gente lá para trás novamente, aonde os ditadores mandavam, os reis mandavam e os outros não tinham direito nenhum. Que triste, né? O que está acontecendo com o nosso Brasil. E olha só essa outra notícia aqui, pessoal. Prêmio Nobel da Paz 2025 vai para Maria Corina Machado por sua luta pela democracia na Venezuela. Todo mundo acompanhou, né? Pelo menos você que assiste meu canal aí diariamente. Você acompanhou aqui a gente falando sobre a Venezuela, como foi a luta da Maria Corina Machado. Vocês sabem que as eleições lá foram fraudadas, comprovaram que o Maduro fraudou sim a eleição. Maria Corina continua aí, mesmo perseguida, lutando, indo para as ruas, enfrentando os policiais, enfrentando o regime do Maduro. Eu falo policiais aqui porque, como vocês sabem, lá na Venezuela, a polícia, o exército é capacho do Maduro. É por isso que eles estão naquela situação. Então, Maria Corina Machado fez sim um grande trabalho e ainda continua lutando. Como todos sabem aqui, a Venezuela ainda não teve aí um ponto final. Não conseguimos ainda recuperar aquele país. Então ela continua lutando, não desistiu do seu país. E mesmo naquele cenário onde parece tudo perdido, a gente pensa que no Brasil, olha, está perdido, mas lá está ainda mais. Lá todos os poderes são do Maduro. E mesmo assim, ela não desiste. Então parabéns aí, Maria Corina Machado. Continua por sua luta. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Muito mais do que merecido, né? E gente, o Papa Leão, ele fez um grande pronunciamento bastante tempo aqui, tá? Eu quero só mostrar por cima o que ele falou. Olha só, ele falou da importância da liberdade de expressão e pediu a liberdade de jornalistas presos, abre aspas. Somente os povos informados podem fazer escolhas livres. Vamos desarmar a comunicação de todo o preconceito, rancor, fanatismo e ódio. Um grande papa, né? Depois do Francisco, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque muitos têm uma opinião contrária, cada um tem sua opinião, e eu entendo, eu compreendo, mas eu não era muito chegado no Papa Francisco. Não gostava muito dele, de suas ações. Eu achava que, assim, quem sou eu, né, para falar do Papa, mas eu não achava que ele seguia tanto assim as palavras de Deus, o que está escrito na Bíblia. Não gostei muito dele. E agora temos um grande Papa que realmente está mostrando que realmente vai honrar a palavra de Deus. E claro que a liberdade é uma das grandes conquistas até de Jesus Cristo, né, que morreu na cruz por nós, por todos os nossos pecados, por como as coisas eram naqueles tempos também. E realmente agora temos esse Papa falando sobre liberdade, falar sobre comunicação, parar com a ditadura, parar com a censura. Nós precisamos voltar a ter informação de verdade e deixar o povo fazer escolhas livres. Grande pronunciamento do Papa, ainda mais nesse momento tenso da nossa história, né, da história da humanidade. Isso foi muito importante. Gente, agora eu quero mostrar para vocês umas coisas que estão acontecendo também na CPMI do INSS. Como vocês sabem, o Flávio Dino tinha concedido o habeas corpus ao presidente do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, permitindo que ele fique calado, né, em silêncio lá na CPMI do INSS. Porém, prestem atenção no que descobriram desse sindicato do Lula. Prestem atenção aqui, olha aí. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão de Lula, recorreu a artifícios para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais do dinheiro movimentado, aponta relatório que mira fraudes no INSS.
A informação consta em documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vinculado ao Banco Central. No levantamento obtido pela coluna, o órgão aponta práticas que comprometeram o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões, valor que, segundo o COAF, corresponde ao faturamento anual do período, gerando falso positivo na análise de capacidade financeira mensal. O mapeamento também indicou, entre aspas, depósitos em espécies relevantes em contas de servidores públicos, movimentações atípicas de recursos por agentes públicos, movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas, movimentação de recursos incompatível com o patrimônio e, por fim, a existência de contas de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras não apresentaram fundamentação econômica ou legal. Foram identificadas ainda operações em espécie que somaram cerca de 6 milhões e meio de reais nos últimos 6 anos. Entre saques e depósitos, essas transações foram classificadas como complexas, dada a dificuldade de rastreamento da origem primária dos recursos e da identificação dos beneficiários finais. Ao elencar os artifícios usados pelo Sindinap para bolar o rastreio dos valores, o COAF se baseou em normativas do Banco Central. O órgão levou em consideração a habitualidade, o valor e a forma das transações. Nessa quinta-feira, a CPMI do INSS ouvirá representantes do sindicato. Frei Chico não comparecerá, pois sua convocação ainda não foi apreciada pelo colegiado. Então tá aí, pessoal. Mais uma descoberta. O sindicato do Irmão do Lula usou sim artifícios para burlar a identificação da origem, do destino, dos responsáveis, né? Ou dos destinatários finais, do dinheiro movimentado. E aí eles querem falar que o presidente do Sindinap não pode falar, ele tem que ficar em silêncio, e o irmão do Lula, que é o vice-presidente, não pode ir na CPMI. Que vergonha, mas olha só o que o presidente da CPMI do INSS acabou de fazer. Prestem atenção nisso aqui. Meteram a mão com força no dinheiro do aposentado, do pensionista, e nós não podemos permitir a manutenção da impunidade. Assim como foi pedido de prisão para todos os demais, faço questão também de dizer que vou pedir a prisão preventiva do senhor Milton Cavallo e muitos outros integrantes do Sindinap. Chega de proteção e impunidade. Então tá aí, ele vai sim pedir a prisão do senhor Milton Cavallo e de todos esses que estão aí, né, nessa sindicato do irmão do Lula, que não pode investigar, que não pode falar não. Vocês roubaram o dinheiro do povo brasileiro e vocês vão pagar por isso. Eu quero mostrar para vocês também agora a fala de Bolsonaro, como ele deu um recado para o povo brasileiro, mas antes, prestem atenção nessa notícia aqui e me ajudem a compartilhar. Isso aqui é muito importante que o povo brasileiro assista, olha aí. Barroso arregou. Nós tivemos aí a nossa primeira queda, né? A primeira derrubada do STF, aquele que ficou conhecido por dizer que a Venezuela era uma ditadura de direita, que perdeu o Mané, venceu o bolsonarismo. O Barroso, o grande iluminado do STF, arregou, tá com medo da Magnitsky e acha que saindo do STF ela não vai alcançá-lo. Na verdade é que o Barroso não aguenta a pressão e quer ir embora do Brasil. Vai abandonar o Brasil, vai para algum país da Europa, isso aí a gente tem certeza, porque ele não pode ir para os Estados Unidos, nem agora, nem nunca mais. Lembrando, a Magnitsky não tem fronteiras, ela alcança a pessoa onde quer que ela esteja. E aí ele faz um discurso todo triste, chorando, falando que quer aposentar e curtir a vida. Mentira, ele não aguentou a pressão, ele sabe que vai vir para cima dele. É a primeira queda, tá? A primeira batida, né, do STF. E isso abre um risco muito grande para nós, que eu vou te mostrar. Mas primeiro veja a fala aqui, um trecho da fala do Barroso. Devo quase tudo aos meus professores e à educação que recebi. E hoje sou convidado pelas principais universidades do mundo. E falo isso também aqui, não por pretensão ou arrogância, mas por gratidão. O Brasil me deu tudo o que eu tenho. Ele não pode ir para qualquer faculdade do mundo, né? Estados Unidos ele não pode. Muito além do que sonhei quando tudo começou. Ao longo dos anos, aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável. Fez muita justiça, Mas Barroso. complexo. Cada um com sua individualidade e características pessoais
contribui. Bom, aí ele faz um discurso melodramático, dizendo que tá saindo porque quer aposentar, mas a verdade não é essa, tá? A verdade é que ele não aguentou a pressão. Ele sabe que vai vir muito mais de onde veio essas sanções. Ele já não pode mais ir para os Estados Unidos, não pode ir para as faculdades que ele costumava ir para lá, mas pretende continuar indo para a Europa. Até que a Magnitsky alcance, né, as linhas aéreas, as empresas de linhas aéreas, impossibilitando que ele vá para qualquer lugar. Mas uma coisa é certa, ele vai sair do Brasil. Né? Ele sabe que não tem como ele andar no Brasil, porque ele criou uma rejeição muito grande por causa desse apoio à ditadura, né, que ele fez durante esse período. Porém, aí vem o problema. Lula vai convidar uma dessas duas pessoas que eu vou te apresentar agora para ocupar a vaga do Barroso. A primeira opção do Lula, todo mundo fala, é o Pacheco. A segunda opção é o Messias. Pacheco, como presidente do Congresso e presidente do Senado, foi o maior defensor dessa ditadura do Alexandre de Moraes e do Judiciário. Impediu em todos os momentos que eles fossem convocados, que tivesse o impeachment. Ele é um militante do Lula agora, um perigo muito grande. Esse aqui, famoso Messias, que ia levar o documento para impedir o Lula de ser preso lá atrás no período da Lava Jato, agora advogado-geral da União, que está usando a máquina do Estado para perseguir os opositores do Lula. Né? Esse cara aqui também deveria estar preso. Pois bem, esses dois são as opções amicíssimos do Lula, tanto o Messias quanto o Pacheco. Agora, o Senado é que vai ter que votar. O Senado votou permitindo que o Flávio Dino se tornasse ministro do STF. O que o Flávio Dino fez logo em seguida? Bloqueou as emendas e deixou os senadores a ver navios. Lula vai fazer a mesma coisa. Agora, se o Senado permitir que este cidadão aqui se torne ministro do STF, aí, meu amigo, ano que vem é trocar todos mesmo, não tem salvação. E não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que pertence a todos nós. Lula quer colocar no STF um cara que fala abertamente que qualquer um que discorde do Lula, ou seja, de direita, é fascista.